Tudo bem? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Jaque Caldarte. E uma vez por mês eu venho aqui trocar umas palavrinhas com vocês, tá? Então, ele já começou e eu queria perguntar para vocês. Quem aqui sabe o que é reforma íntima? Alguém? Ninguém vai falar? Sabe? Hã? Não? Fala? Uhum. Uhum. Então, nós não temos um olhar muito amplo, primeiro, do que é reforma íntima. Segundo, como fazê-la, né? E o que se vai alcançar com a reforma íntima? Porque se todo mundo vai morrer, para que eu vou me reformar? Vou me reformar para quê? Eu vou melhorar meus defeitos para quê? Para fazer o quê com isso? Né? Só para chegar lá em algum lugar, que a gente não sabe muito bem qual é esse lugar. Vamos combinar, a gente imagina, mas a gente não sabe. E chegar lá e dizer, eu fiz minha reforma íntima. Quem é que vai estar lá vendo minha plaquinha de reforma íntima? Ninguém, né? Então, para quê? Por que a gente precisaria fazer esse movimento de reforma? Primeiro, a gente precisa saber o que é a palavra reforma íntima. O que quer dizer essa frase, né? Então, é fazer de novo, né? Forma é dar uma forma nova para aquilo que eu estou fazendo. Quando a gente fala em reforma na nossa casa, o que a gente faz? Desmancha a casa e faz outra casa? Não? Como é que a gente faz? Isso, olha aí. Maravilhoso. A gente pega, se você destruir toda a casa, você está construindo uma casa nova. Isso aí é quando a gente morre e nasce de novo. E mesmo assim a gente vai trazer características, né? E é isso mesmo. É ver o que fica. Daqui a pouco eu preciso de janelas maiores. Daqui a pouco eu preciso de uma outra cor. É assim que a gente reforma a casa. Muitas vezes estou com muitos quartos pequenos, faço quartos maiores. E reforma é isso. É quando eu pego o que eu tenho e dou uma cara nova para isso. E essa cara nova não é que a que eu tinha era errada. Porque isso também é uma coisa indevida. A gente pensa, então a minha intimidade ou o meu jeito de ser era errado. Não existe certo e errado. E para Deus, muito menos. Porque senão nós estávamos falando de novo de um Deus carrasco, né? Ah, tu tá certinho, ela tá errada. Ela vai para o inferno e ele vai para o céu, que a gente nem sabe se existe. Um céu ou um inferno. Então, o que é fazer isso, né? Com as transformações e com as mudanças que a gente vai construindo na nossa caminhada, a gente vai dando uma cara nova para o nosso entendimento e para a nossa percepção. Eu pergunto para vocês, há 5 anos atrás, vocês estavam já sentados nessas cadeiras? Seja aqui ou em outra instituição? Não. Por que hoje estão aqui? É só porque estão com problema? É só porque estão doentes? Ou é porque a consciência de vocês, ou a percepção sobre a vida, ou a vida lhe levou a ter situações que fez que você buscasse olhar de novo para o seu comportamento, para o seu sentimento, para as coisas que você escolheu, que hoje talvez não escolheríamos da mesma maneira. Isso é reforma íntima. É dar uma forma nova para aquilo que nós temos. E por que íntima? Porque ninguém sabe o que vai dentro de você. Ela é íntima porque só você sabe da tua dor. Só você sabe aquilo que você precisa olhar, arrumar e refazer. Dar uma cara nova. Se eu fosse dizer, né, nos meus 62 anos, e aí nós temos uns amigos aqui, já próximo da minha idade, que nós já estamos indo, né, para a quarta idade, né? Quando a gente pega e fala disso, a gente lembra de quantas coisas a gente vem reformando. Se eu pegar aqui, quando eu tinha 15 anos, como eu pensava sobre a vida, como eu entendia o caminhar, é completamente diferente do que eu tive aos 30.
Aí os 35 eu quebrei financeiramente, aí mudou mais ainda o jeito que eu entendi a vida. Aos 45 de novo, eu mudei de profissão, mudei de caminho. Eu só não mudei de marido ainda, gente. O resto eu mudei tudo, né? Não fiz plástica ainda, mas nunca é tarde, né, para alguma necessidade. Mas olha quantas coisas eu e você já mudamos. Quanta reforma nós fizemos na nossa forma de viver, nos nossos trabalhos, no jeito que a gente entende a vida, de como a gente conduz isso. Então, a reforma íntima, ela não é obrigatória, mas ela é compulsiva. Por exemplo, vamos dar um exemplinho. Em que ela é compulsória e não obrigatória? Se você não quiser reformar, não tem problema. Conscientemente. Se você não quiser melhorar as características que você compreende que não são boas, você não é obrigado. Pode estagnar aí. Só que vem uma coisa chamada vida, universo, Deus, e ela vai trazer para a tua vida situações que vão fazer você reformar na marra. A enchente é uma, Covid é outra, doenças são outras, separação. Então, quando a gente não faz essa busca consciente, a vida vai apertar o cerco para que você busque encontrar esse novo caminho dentro de você. E ela é pessoal, gente. Vou usar um exemplo e vou usar o nome do André. O que o André acha ou não a meu respeito, não me importa. Eu espero que ele ache uma pessoa legal, mas não importa. Sabe por que não me importa? Porque só eu estou dentro de mim. Só eu calço os meus calçados e caminho pela vida. Só eu sei das dores que eu enfrento, das adversidades, mas também dos prazeres, da alegria. Então, muitos de nós está deixando de ser quem é com medo do julgamento externo, com medo do que o vizinho vai pensar, com medo do que o meu familiar vai achar. E a gente precisa perder esse medo do julgamento alheio. Mas precisamos reformar o nosso julgamento sobre nós mesmos. E para isso eu preciso do quê? Autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu sinto, o que eu penso, como eu me desenvolvo, quais escolhas eu faço, porque você vai ser responsável por todas as escolhas que você fizer. Todas, as conscientes e as não conscientes. Você vai ter consequências, porque a lei de ação e reação atua em todos os lugares. Se eu escolho este casamento, eu vou ter consequência. Se eu escolho me separar, eu vou ter outras consequências. Se eu escolho um trabalho, uma profissão, eu vou ter consequências, uma religião. Em tudo que você tocar, inclusive quando você estagna, quando você resolve não fazer nada. Não, agora não vou fazer mais nada, não vou mais me relacionar, não vou mais ter religião nenhuma, agora vou ficar parada. Escolheu, terá consequência. As boas e as não tão boas. O que eu faço com as boas? Elas me estimulam, elas me levam para o melhor lugar. E as ruins, o que elas me mostram? O que eu preciso transformar e melhorar. O que ainda não está organizado dentro de mim. O que ainda atravanca o meu caminho. E eu tenho escolhido, gente, fazer isso no amor. Porque eu já fiz muitas vezes na dor. Como todos nós. O que nós somos? Espíritos que estávamos lá na erraticidade, caminhando, caminheiros. Errantes. E aí a gente, em algum momento, escolhemos encarnar nessa materialidade, nesse país, nesse estado, nessa cidade, com aquele pai, com aquela mãe, para que eles nos auxiliassem, tanto os locais quanto as pessoas e situações, na nossa reforma íntima. Para quê?
E aí vem o tema todinho da palestra do André, que o André tem uns nomes complicados, viu, gente? Só por Jesus. Ascensão, redenção e salvação, igual à reforma íntima. Vocês sabem o que é a palavra ascensão? A gente pensa nela só no ascender, né? Só na ação de subir, não é? A ascensão está ligada à evolução. Vocês sabem o que é a palavra evolução? Ação de ir adiante. Não se disse aqui que é ficar iluminado. Se disse assim, que é a ação de ir adiante. Evoluir. Ir para frente. Né? Ir para frente. Quando você faz um novo ano da escola, você evoluiu naquele grau. Você pode ascender na vida social. Você antes fazia parte de uma patotinha, agora você ascendeu, subiu. Né? Foi para um outro lugar, evoluiu. Você pode fazer isso profissionalmente, quando você começa num cargo e vai para outro. E você pode fazer isso, que é uma das colocações bíblicas, que a gente pode ascender sem morrer, que é sair desta vida no corpo e sair dessa localidade. Assim se fala de Saint-Germain, assim se fala de Jesus Cristo. Né? Mas, quem sabe nós consigamos aí fazer essa elevação, né? Esse progresso, e ter essa ação de subir. E aí a palavra redenção, eu adorei, tá, gente? Porque a palavra redenção, ela vem de render-se. Ela vem de redimir-se. Olhar para algo que você movimentou de uma maneira e conseguir, através dessa ação, ver como é que você pode fazer para mudar. Não está falando de arrependimento, tá, gente? Que arrepender-se não é bom. Arrepender-se traz culpa. Quando eu me arrependo, eu me culpo. Aí eu volto lá para a crucificação de Jesus. E aí eu me sinto culpado por isso. E não é fato. Redimir-se é quando eu presto atenção numa ação, vejo que ela não foi boa nem para mim, nem para aqueles que eu toquei, e eu vou lá e reajusto essa ação. Muito diferente, né? Eu me rendo e obtenho a possibilidade de uma libertação, de ação de libertar. Porque todo mundo aprende com as falhas. É que nem na escola. Como é que eu sei que eu aprendi ou não a lição? Quando eu vou para a provinha. Quando eu vou lá fazer a nova prova, né, e ver se eu entendi a lição que se estava sendo transmitida. É ali que a gente aprende. A palavra salvação, todas elas vêm do latim, tá? Todas elas, porque são palavras muito antigas e que elas foram criando corruptelas, como a gente chama, né? Elas foram sendo distorcidas e trazidas para um outro contexto que muitas vezes a gente aqui usou de uma maneira um pouco não devida. A salvação, todo mundo já sabe, né? É a ação de salvar. O que você pode salvar? A gente pensa em sempre salvar o outro, né? Salvar o outro. O único cara que você veio trazer progresso. Os caras que você veio ajudar a elevar e a salvar foi você. É você que você veio salvar. Aí tu vai me perguntar, mas Jaqueline, estamos aqui numa casa espírita, doando amor, doando energia. Quem é que está sendo salvo quando a gente vem aqui trabalhar? Quem? Nós, trabalhadores. A nossa ação de estar aqui é uma maneira imensa de nos reformar intimamente. Doar amor, doar energia, né? Mas nós não estamos salvando ninguém. Por isso que o Rui sempre faz questão de dizer que aqui nós não somos salvacionistas. Não vamos aqui curar ninguém. Quem é que se cura? A gente. Se eu me adoeço, sou eu que me curo. Se eu me endivido, quem é que paga as suas contas? Alguém está pagando a dívida de vocês? Não, as minhas não. Se tiver alguém pagando de vocês, me dá o endereço, telefone, WhatsApp que eu estou querendo. Não, a gente faz esse processo sozinho. De ajustar, de progredir, de evoluir. Né? Então, vamos lá. Tem uma frasezinha, né, que eu gosto muito de trabalhar com as frases, que ela fala da redenção. Acredito que a verdadeira ascensão
consiste em iluminar as nossas sombras. Quando eu quero evoluir, encontrar esse progresso, eu vou ter que olhar para mim, para aquilo que ainda não está resolvido. Sabe aquela mágoa que você carrega lá de trás? Ela está te prendendo. E ela está te adoecendo. Eu estava vindo para cá, o tempo que eu tenho livre, que é muito pouco, tá, gente? Eu trabalho 18 horas por dia, né? Sempre eu estou no lugar palestrando, eu estou trabalhando lá no Luz, eu estou dando aula, eu estou sempre em movimento, né? Eu vim ouvindo um rapaz que teve uma experiência de quase morte. E uma das coisas que ele falou foi que nesse movimento de quase morte, ele descobriu que ele era um cara que estava só atrasando a própria vida dele. E que essa experiência de quase morte, num acidente onde o fígado dele se dividiu em 3 partes, ele passou 20 dias em coma, e nessa coma ele caminhava, tinha 7 espíritos, ele chama de entidades, junto com eles, né? E caminhava, 22 dias. Quando ele acordou, ele descobriu que ele estava tendo uma oportunidade imensa de reformar a vida dele. A gente vai precisar de uma coisa assim? Ou a gente pode perceber antes que a gente pode evoluir olhando para as nossas sombras sem precisar se quebrar? Sobre a palavra redenção, ela diz que a reflexão ou a consciência é a luz para o caminho desse redimir-se. Porque a gente tem uma ideia da lei do talião. Quem lembra aqui o que é a lei do talião? Lei do talião é olho por olho, dente por dente. Que a gente está aqui, né? E aí as pessoas elas dizem para mim assim: não, Jaqueline, do jeito que eu dei o dedo podre para relacionamento, eu devo ter sido horrível na minha outra vida. Gente, a gente está tendo um olhar para o mundo astral que é um olhar muito humano. Não. Você não está com um câncer hoje, ou você não está numa quebra financeira hoje para pagar uma dívida do passado. Você está aqui para aprender nessa experimentação como você faz para fazer diferente. Todas as experiências que nós passamos aqui, elas são sim para que a gente se renda, para que a gente se submeta e aprenda como fazer diferente. Só isso. Deus não é mau, o mundo espiritual não escolheu você para sacanear, ele não quer que você caia e fique jogado no chão, ele quer que você aprenda as lições que você mesmo escolheu viver aqui. Quando a gente fala de salvação, né? Eu gostei muito dessa frase porque ela diz: a salvação é eterna, mas a possibilidade, a oportunidade de ser salvo tem tempo limitado. E não tem problema quantas vezes nós vamos passar por aqui, quantas experiências nós vamos precisar passar. Mas aqui, nessa vida, nós temos uma limitação. Eu vejo muitos de nós, eu sou católica, né, gente? Nascida, criada, né, dentro do catolicismo, amo, respeito, né? Hoje eu sou umbandista, né, pratico a Umbanda, essa que é a minha prática hoje. Mas eu gostava muito de quando eu ouvia o padre, na época que eu ia falar, que nem que fosse no último momento da nossa existência, se a gente revesse as nossas ações e se a gente conseguisse entender, né, que aquilo pode ser feito diferente, a gente ainda ia ter uma chance de ir para o céu, que a gente não sabe se existe. Eu achava aquilo maravilhoso, porque eu achava que aquilo era uma possibilidade imensa de qualquer um de nós, no momento de desavença, no momento de rancor, no momento de raiva, a gente poder rever esse nosso comportamento. Eu tinha 14 anos, 15, quando eu passei a estudar o Espiritismo. E desde lá eu estudo, leio muito, isso que me levou para essa minha nova caminhada. E aí eu fiz um outro despertar, que eu não preciso esperar o dia da morte para olhar para isso. Que eu não preciso desse último momento para me descobrir, eu podia fazer diferente, porque aí eu vou ter que fazer todo o caminho de novo, ter que fazer tudo e deixar de desconstruir a casa para construir de novo, para poder vir de novo e fazer de novo. Eu descobri com o Espiritismo
com a espiritualidade e no trabalho da vida. Que se eu seguir a trilha da reforma íntima, se eu olhar para mim todos os dias que eu puder e pensar, Jaque, o que você podia ter feito diferente hoje? Muitos dizem assim, não, você tem que ajudar os outros. Isso não é egoísmo, tá, gente? Porque quando a Jaque está bem, quando o André está bem, quando o Rui está bem, todo mundo que está no entorno dele está bem. O pai, a mãe, os irmãos, os filhos, o trabalho, os amigos, tudo anda. Tudo circula com natureza natural. É natural, é da nossa natureza humana que a gente construa um ambiente salutar. Porque se eu não sou capaz de trazer paz para dentro da minha casa, o que adianta eu vir para o centro espírita trazer paz para os outros? O primeiro lugar do equilíbrio e da paz é no teu interno, e isso é reforma íntima. Na sua família, porque não adianta vir para cá bonitinho de branco e em casa ser um carrasco. Outra coisa, né? Que a gente tem que olhar. E não adianta você fazer isso para os outros verem. Porque aqui mora uma consciência. E para que a gente possa fazer esse diferente, tem que ser através de questionamentos. Se questionar sempre, todos os dias, o que você pode ser melhor. Colocar em prática o que você perceber que pode ser transformado, né, em você e ser grato. Pior que tenha sido, seja grato. O que o universo está movimentando na sua vida para o seu despertar. E, gente, no universo tudo é gradativo. As grandes árvores de 100 metros, elas começaram de uma pequena semente. Os rios, os grandes rios, os maiores rios, eles nascem em fios de água no meio da montanha. Tudo que nós temos constituído nesse planeta vem das pequenas coisas que podem se tornar grandes. Então vamos abraçar essa causa de sermos, sim, as pequenas centelhas do Senhor, as pequenas partes do Criador e desse universo, e sim, alcançar, através desse empenho, naturalmente, gradativamente, a evolução que está para mim e para você. Não existe nível, existe o quanto eu dou conta. Não existe o melhor, o mais evoluído e o menos evoluído. Existe o tempo de cada um, existe o movimento de cada um, então respeite seu tempo. O que o outro acha de você fala mais dele do que de você. O que você acha de você é o que realmente precisa ser visto. Porque é o que te cura, é o que te leva adiante. Gratidão a todos, roubei bastante tempo. Sou muito grata sempre pela oportunidade de estar nessa casa e poder trocar um pouquinho, porque o palestrante, gente, ele fala muito mais para ele do que para vocês. Quem precisa aprender tudo isso é o palestrante. Por isso que a gente é palestrante. Sabe por que a gente que é o médium? Porque quem precisa estar aqui toda segunda e quinta é a gente, para aprender tolerância, para aprender amor, para aprender respeito. Vocês daqui a pouco vêm só uma vez por mês, né? Nós não. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. Obrigado.